Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui cumprindo essa quarentena, né? Espero que vocês estejam acompanhando aí os exercícios que eu passei para vocês. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais do que a gente já viu em algumas aulas e eu vou adiantar também outros assuntos, certo? Então eu preferi fazer videoaula, porque na videoaula você pode assistir quantas vezes quiser. Na live não. Na live, além de você ter outras pessoas entrando, conversando, né? Mandando mensagem lá a outros colegas, você só assiste uma vez. E aqui não, você pode rever quantas vezes quiser, tirar dúvidas, né? Pode entrar em contato comigo através do e-mail. Então eu acho que é uma forma bem melhor. Nosso assunto hoje, nesse ciclo, está sendo o rock, né? E o tema 2, a gente já falou o tema 1, que foi o quê? A questão da cantora Pitty, né? Que foi uma desbravadora baiana. Ela, além de ser baiana na terra da Axé Music, de ser mulher, que não é tão aceita no rock, né? Ela rompeu essas barreiras todas e ela conseguiu, dentro da Bahia, ter sucesso nacional com o rock. Já vimos aí o rock deles, vimos um pouquinho dos Beatles também, e agora o tema 2, que eu já passei para algumas turmas, né? Mas é bom dar uma reprisada para refrescar a memória. As influências do rock na música brasileira. Nós tivemos algumas influências, por exemplo, a Jovem Guarda, que foi um movimento musical brasileiro da década de 60, né? Eles surgiam com um programa de auditório, comandado por um então jovem cantor da época, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Ele era um programa como o Faustão é hoje em dia, ele passava domingo à tarde, né? Esse programa, ele além de trazer cantores, né, da Jovem Guarda, ele também ditava moda, gírias que eram usadas aqui no Brasil, muitas gírias até estrangeiras, né? Como o Playboy surgiu nessa época também, de chamar Playboy um garoto que era, vamos dizer assim, para frente, né? Moderno para a época. E, como eu falei, roupas também. Roberto Carlos usava sempre uma blusa aberta, com um batidão no pescoço aqui, tudo, e os jovens seguiam essa influência dele. Ela foi influenciada pelo rock estadunidense, né? E fez uso da guitarra elétrica. A Jovem Guarda foi o primeiro estilo musical que se tornou depois, né, a utilizar a guitarra elétrica. Isso aí causou alguns problemas. Porque muita gente não aceitava o uso da guitarra porque considerava que a guitarra era um estrangeirismo. Eles queriam manter as características do Brasil, as características regionais daqui do Brasil, que era o que até então violão. Não existia guitarra no Brasil. E a Jovem Guarda acabou usando as guitarras, incorporando as guitarras no seu repertório, e isso fez com que muita gente aqui torcesse o nariz para a Jovem Guarda. Logo em seguida veio Caetano Veloso também lançando a música Alegria, Alegria, e É Proibido Proibir, com uso de guitarras também. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos festivais da canção, né? Festival Estudantil da Canção. Vocês vão ver que Caetano chegou até a ser vaiado pelo uso dessas guitarras, tá bom? Então a Jovem Guarda teve essa influência. Usava também versões de músicas estrangeiras traduzidas para o português, quer dizer, eles pegavam músicas americanas e faziam uma versão, né? Na verdade aqui, ele diz aqui traduzidas, mas é mais como se fosse uma versão, não era uma tradução. Eles colocavam outra letra em cima de uma melodia já conhecida, né? A Jovem Guarda, ela também foi um pouco assim, como é que eu posso dizer, ela sofreu assim algumas retaliações dos músicos da época, porque ela era considerada, eu vou falar numa linguagem bem atual aqui para vocês entenderem, era considerado um grupo Nutella. O que seria esse grupo Nutella? Era um grupo que usava as músicas, as canções dele para falar de romance, de amor, e o Brasil estava vivendo uma época de quê? De ditadura, de protesto, da juventude contra o governo, a juventude contra algumas atitudes do governo, só que isso tinha que ser de forma o quê? Velada, de uma forma mais sucinta, porque se o governo descobrisse, esses artistas aí iam sofrer bastante retaliações, que ia de quê? De exílio, que era você ter que passar 10 anos fora do país sem poder voltar, prisão, tortura e tudo mais. Então a Jovem Guarda não se importava, não fazia essas músicas de protesto, ela fazia música falando de amor e de romance. Por isso ela não foi muito bem vista pela classe artística da época. Outro estilo também que influenciou bastante foi o tropicalismo. Foi um movimento cultural que surgiu na década também de 60, né? Ele surgiu junto com a Jovem Guarda. Mistura diferentes estilos musicais como rock, samba, baião, etc.
A intenção era universalizar a música brasileira e torná-la mais próxima dos jovens. Influenciado pelo Manifesto Antropofágico, com a proposta de que a cultura brasileira se apropriasse da cultura europeia para recriá-la de um modo brasileiro. O que quer dizer isso, movimento antropofágico? Algumas salas eu expliquei. Antropofagia quer dizer homem que come homem. Então não é aquela questão do canibal. Ele come porque ele está com fome, e algumas tribos até hoje comem o seu semelhante, né, o ser humano, por estar com fome. Na antropofagia, não, o antropófago ele come porque ele acredita que devorando esse inimigo, principalmente quando é um inimigo numa guerra, ele vai adquirir todo esse conhecimento, toda a força, toda a inteligência do inimigo. Então o que foi que houve? Esse manifesto antropofágico, que foi feito por Oswald de Andrade, ele criado por ele, né? Ele queria justamente isso, devorar toda a cultura estrangeira, porém, eles iam colocar o quê? Um modo brasileiro nela. Eles iam pegar toda, por exemplo, as guitarras, tudo, mas ia tocar a guitarra com o modo brasileiro de tocar. E não imitar de cabo a rabo, vamos dizer assim, tudo que foi feito lá no estrangeiro, né? Copiar a forma de tocar e tudo. Não, eles queriam se apropriar disso, mas colocar o seu jeitinho brasileiro nessa música. Então o tropicalismo ele tentou o quê? Salvar um pouco a Jovem Guarda, né? Porque a Jovem Guarda queria usar a guitarra do mesmo jeito. E o tropicalismo não. O tropicalismo ele trouxe uma nova visão de como usar esse estrangeirismo, né? Esse movimento também não foi só na música, foi nas artes também. Então o cubismo mesmo veio para o Brasil e esse cubismo foi colocado de uma forma diferente, uma forma diferenciada, uma forma mais brasileira. Outros estilos também de pintura, como o surrealismo e outros mais, também foram transformados. Então isso aí, quando se fala em movimento antropofágico, é isso. Você adquirir o conhecimento de fora, mas adaptar ao seu modo. Recebeu também influência da poesia concreta, que é um assunto que nós veremos depois, né? É um tipo de poesia totalmente diferente. E artistas tropicalistas foram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Gal Costa e Tom Zé. Desses aí, só um que não é baiano, que é a Rita Lee. Mas todos os demais foram artistas baianos. Ok? Eu queria falar com vocês agora sobre festivais. Os festivais estudantis da canção, gente, eles foram uma válvula de escape para esses jovens da época, né? Como eu disse, a gente não podia falar nada, a gente não podia nem andar, para você ter uma ideia, não podia nem andar mais de 3 pessoas de mãos dadas, porque era considerado como se fosse um movimento, um manifesto, alguma coisa. Então era um Brasil totalmente diferente do Brasil de hoje. Esses festivais que aconteceram por volta de 67, ele além de promover a divulgação de produções de compositores e músicos que marcaram a história da música popular, os festivais também foram um espaço para a apresentação de obras de resistência ao regime militar. Eles eram transmitidos pela televisão e os festivais eram divididos em fases nacionais e internacionais, nas quais o júri técnico analisava canções escritas e escolhia a vencedora. Então, os festivais também foram um espaço de resistência ao regime militar. Por quê? Porque por estar numa televisão, por estar num local aberto, o governo ele ficava um pouco mais, vamos dizer assim, com receio de atuar. Mas ainda houve algumas prisões, houveram algumas prisões com alguns artistas da época. Mas era a chance que eles tinham de mostrar sua revolta contra o governo. Artistas como Geraldo Vandré, que vamos falar mais dele daqui a pouco, Chico Buarque, usavam esse espaço para apresentar canções que denunciavam por meio de metáforas, palavras de duplo sentido, né, as decisões tomadas pelo governo militar, chamadas de canções de protesto. Muitas dessas produções foram censuradas. Eu posso citar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de como era a visão do governo na época. Eles censuraram uma música de Geraldo Azevedo chamada Dia Branco. Essa música, gente, muita gente deve conhecer, já deve ter ouvido o pai ouvindo aí, ou a mãe, alguém. Ela não tinha nada demais na letra. Ela canta assim: se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair. Aí a censura chamou o autor, né, Geraldo Azevedo, o pernambucano Geraldo Azevedo, e disse: o senhor está gravando essa música? É, sim, sim. O que o senhor quer dizer com essa letra aqui, se você vier pro que der e vier? E ele disse: nada, eu estou dizendo aqui que é uma proposta de amor. Se a minha amada vier comigo pro que der e vier na vida, disse, não, troque essa letra ou o senhor não vai gravar a música. Porque eles estavam achando que o que der e vier seria uma afronta contra o governo. Dentro dos festivais também lançaram muitos cantores, né? Muitos cantores que hoje são famosos, na época eram simplesmente estudantes,
que surgiram e que tinham a intenção somente de lançar uma musiquinha. E acabou que esses cantores, eles estudantes, viraram hoje cantores consagrados, né? Então nós temos aí Caetano, Gil, a própria Bethânia, outra também que fez bastante sucesso foi Rita Lee, que todos surgiram dessa época aí. Oswaldo Montenegro, que é um pouco mais desconhecido para vocês. Mas teve uma música que foi considerada o hino contra a resistência e contra a ditadura. E essa música eu vou contar a história para vocês, assim, como eu falei, já contei em algumas salas, mas devido à paralisação teve salas que eu não dei aula. Então vale a pena relembrar para quem já ouviu e vale a pena saber para quem não ouviu ainda, né? Essa música, ela foi composta por Geraldo Vandré, eu já falei dele aqui, e houve uma reunião na época com o pessoal da censura, né? Com os artistas. E eles disseram, gente, vamos evitar estar falando do governo, vamos evitar estar usando metáfora, não sei o quê. O Brasil é um país grande, bonito. Estou resumindo aqui para vocês entenderem. Cheio de matas, de flores. Vamos falar disso. Vamos falar da brasilidade. Das nossas matas, das nossas flores, nossos rios. Tudo bem. Esse Geraldo Vandré, ele já estava revoltado mesmo com o regime militar e com a ditadura. Ele pegou e fez o quê? Ele compôs uma música realmente chutando o pau da barraca. O que foi que ele fez? Ele compôs uma música insuflando o povo contra o governo, chamando todo mundo para se unir, dizendo a todo mundo que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz, não fica esperando acontecer. E colocou o título da música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, numa clara ironia contra os censores da época, né? Que diziam, vamos falar das flores das matas. Então lá no finalzinho ele fala da flor, mas de uma forma bem sucinta. Então eu vou passar para vocês agora, vocês têm a letra dele, dessa música, na página 121 do livro. E essa música se tornou um hino. Um hino contra a resistência à ditadura. Pouco tempo depois da apresentação dele, a canção foi censurada e Geraldo Vandré obrigado a exilar-se no Chile e depois na França. Então, com vocês, eu vou passar um pouco dessa música agora. Vendo que também outros sofreram com isso, né? Chico Buarque, por exemplo, ele teve algumas músicas censuradas. E a mais conhecida, no livro fala também, né? É Apesar de Você. Esse Apesar de Você, esse você aí, a gente vê claramente que ele está falando da ditadura, né? E diz mais ou menos assim: hoje quem manda é você, falou, tá falado, não tem discussão. Não é minha gente hoje nada, falando de lado e olhando para o chão. Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã vai ser outro dia. Então esse você é claramente a ditadura, né? Mas ele falava assim, de forma indireta. Outra música também, e talvez até mais conhecida, que foi censurada de Chico Buarque, é a música Cálice, que é escrita como cálice, um tipo de uma taça, né, um copo, tudo. Mas quando você escuta a música, você vê que ele está se referindo ao verbo calar. É isso? Ele pede que... ele estava falando que seria o quê? A censura. A canção Cálice, que sugere imposição, cálice, né, teve a letra vetada também por essa censura. Então o refrão diz: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. E numa montagem, quando ele faz a gravação, ficam algumas vozes repetindo cálice, cálice. É como se fosse o governo pedindo para ele se calar e não falar sobre isso. Ok? Fica aí um pouquinho com a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. E observem também algumas imagens. Como as imagens mostram o que era aquilo ali. No começo logo desse clipe que eu vou mostrar para vocês, mostra os vários tipos de tortura, né? O pau de arara, que era um dos mais conhecidos. Tinha um pimentinha também, que era como se fosse um choque elétrico, né? Bem colocava tipo um cabo de vassoura com um fio e dava um choque elétrico. O próprio Geraldo Vandré, que está vivo até hoje, viu, gente? Geraldo Vandré, que fez a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, ele está vivo até hoje. E olha que ironia, essa música dele foi tema do governo falando sobre o FIES. Uma propaganda do governo que mostrava o FIES. Tinha a música de Geraldo Vandré, que foi censurada naquela época, como tema. Então observem aí como era um pouquinho do Brasil dessa época, que graças a Deus vocês não alcançaram. Daqui a pouco eu volto.
saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a Bom, espero que vocês tenham curtido a música aí. Não a música em si, porque a música é um ritmo meio antiquado, né? Talvez vocês não curtam muito, mas tenham visto e tenham sentido pelas imagens como era o Brasil, como era a repressão naquela época, né? É necessário a gente conhecer a história, por isso que nossa disciplina é História da Arte. Eu não estou falando somente de arte, mas eu estou falando também da arte na história e da história na arte. Então eu espero que vocês tenham visto aí. Eu não deixei até o fim, porque é muito grande a música, ele fica repetindo, né? Então eu cortei ali o final, mas o texto todo foi visto. Ali só era o refrão que ele estava repetindo. E vamos dar continuidade aqui no nosso assunto. Ainda nas influências do rock, a gente falou também sobre Rita Lee, que era a única que não era baiana, né, no movimento tropicalista lá. Ela era uma cantora, compositora também, instrumentista, né, muito inteligente. Algumas composições muito famosas dela, como Doce Vampiro e outras mais aí.
e também escritora. Ela foi uma das pioneiras no rock no Brasil aqui, conhecida também como a rainha do rock. Veja que Pitty já tinha uma pessoa em quem se inspirar, né? A Rita Lee. Era integrante de uma banda chamada Os Mutantes, nós já falamos dela aqui, inclusive caiu, acho que um exercício aí que eu passei na semana passada, alguma coisa sobre a capa dos Mutantes, né? Do livro deles, ou do disco deles. E agora a gente fala, gente, de uma era nova, o rock que surgiu no Brasil na década de 80. E aí, eu queria dizer a vocês que foi uma época de ouro para a música brasileira. Eu vou contar uma historinha a vocês aqui. Eu, na época, em 84, por aí, não, 84, eu ia para a escola com meu pai, na fusquinha dele, né, e eu ficava mexendo no rádio, né? Aquele rádio antigo que a gente vai rodando e as estações vão passando, e aí, cada estação que eu pegava, eu lembro que só tinha música em inglês. Eu digo, meu pai, por que só tem inglês? A gente fala português. E meu pai dizia assim, aí meu pai dizia, é assim mesmo. E só cada estação que eu mudava, só música em inglês. Então a música brasileira, a música não era valorizada, não tinha esse valor. Mas a partir desse 80 aí que eu falei a vocês, né, a partir de 81, 82, 84 em diante, a música brasileira começou a ter um valor e muitas bandas surgiram. Então é chamado rock nacional. Músicas, bandas como, por exemplo, naquela época, que surgiram como Barão Vermelho, Titãs, Paralamas de Sucesso, Legião Urbana, o próprio Cazuza, né, todos eles surgiram nessa época. E com muitas músicas boas. A ditadura tinha acabado, tinha sido decretada a abertura pelo presidente na época, o general João Figueiredo, e era como se fosse assim, o povo estava preso há muito tempo e agora soltou de vez, né? E quando soltou, teve alguns exageros. Existiam 3 temáticas nas músicas daquela época do rock nacional. Uma da temática era o quê? As músicas falavam sobre protesto mesmo contra o governo. Como? Que país é esse? Foi uma música que foi lançada logo quando acabou a ditadura. Agora eles ainda meio receosos, com medo até de ser exilado de novo, de sofrer tortura, né? Mas começaram a gravar essas músicas. O outro tema, uma primeira eu falei, repressão, né? O segundo tema era o quê? Era diferença social. A ditadura causou muito isso, uma diferença social muito grande. Muita gente sem dinheiro e poucos com muito dinheiro. Então, falava muito dessa diferença. Lulu Santos gravou a música falando sobre diferença. Outro cantor também da época, Léo Jaime, ele também gravou a música, dizia assim: você vai de carro pra escola e eu só vou a pé, você tem amigos à beça e eu só tenho o Zé. E aí falava dessa diferença. Lulu falava que a menina mais bonita também era mais rica e me fazia de escravo no seu bel prazer. Então tinha muita música assim, falando dessa diferença. Que a menina era rica, que ele era pobre e tudo. Então abordava sempre esse tema, né? E o outro, que era também, como a liberdade estava solta agora, né? E como bom brasileiro, ele colocava também músicas de duplo sentido. Agora não mais com duplo sentido pela ditadura da época, mas com duplo sentido, com um sentido mais pejorativo. Então foi aí que surgiu músicas como Tique Tique Nervoso e outras mais, que ironizavam um pouco a situação, e até chegar até o forró usou músicas de duplo sentido, né? De uma forma mais pejorativa. As letras refletiam sobre a situação política e econômica do país. O surgimento de bandas até hoje é relevante, como eu falei a vocês aqui, né? Paralamas de Sucesso, Legião Urbana e outras mais. Foi uma época muito rica do movimento brasileiro, como eu falei. 90 já não foi tão rica, 95 por aí já foi uma recriação. Muitos cantores estavam cantando músicas que já surgiram no passado, mas com uma nova recriação agora, né? No livro ele entra aí e fala um pouco mais sobre a vida de cada banda. Eu não vou me estender aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu gostaria de chamar a atenção também sobre Cazuza, né? Que era o compositor Agenor de Miranda Araújo Neto, Cazuza, vocalista da banda Barão Vermelho. Mesmo após deixar o Barão Vermelho, Cazuza manteve sua parceria musical com Roberto Frejá, que era o coautor de músicas gravadas por ele, né? E músicas famosas, como então Codinome Beija-Flor, Ideologia, O Tempo Não Para, Faz Parte do Meu Show e Brasil. A música Brasil foi lançada por Cazuza em 88. Nessa época, após anos de ditadura, o país passava por um processo de redemocratização, período em que foram restituídos direitos de cidadania. Nesse mesmo ano foi promulgada a Constituição de 88, que ficou conhecida como Constituição Cidadã.
Esse panorama político e social vivido pelos brasileiros após mais de 20 anos de regime militar está presente na letra Canção Brasil, que vocês têm aqui na página 127 do livro, certo? Então veja aí um pouco do que foi. Vocês viram, para não dizer que eu não falei das flores, que era na época da ditadura, e agora veja um pouco da letra dessa música, que foi gravada após a ditadura, ok? Para essa semana é isso. Para a semana a gente volta adiantando mais um pouquinho do assunto, ok? Estudem e fiquem em casa.